Existe um tipo de mulher que desestabiliza homens só de existir. Ela não precisa falar alto, não precisa provar nada, não precisa competir, mas quando ela entra em um ambiente, algo muda. Quando ela olha nos olhos, algo se revela. Quando ela simplesmente algo dentro dele treme. Não é sobre beleza física, não é sobre sedução, é sobre presença, é sobre uma energia que ele não consegue nomear, não consegue controlar, não consegue dominar, e isso o apavora. Porque pela primeira vez na vida, ele está diante de uma mulher que não pode ser reduzida, manipulada ou moldada. E hoje eu vou te mostrar exatamente o que a psicologia de Jung e a neurociência moderna revelam sobre essa energia feminina rara que assusta homens emocionalmente imaturos. Porque talvez, só talvez, você seja exatamente essa mulher. Se você está aqui, é porque em algum momento você já sentiu isso. Você já percebeu que quanto mais você se encontra, mais alguns homens se afastam. Quanto mais você fortalece sua identidade, mais eles tentam te diminuir. Quanto mais você brilha em sua essência verdadeira, mais eles te rotulam de complicada, difícil, exigente demais. E você se perguntou, o que há de errado comigo? A resposta vai te surpreender. Nada, absolutamente nada. O problema nunca foi você. O problema é que você carrega uma luz que expõe as sombras deles. E homens que nunca olharam para dentro não suportam essa exposição. Então, se esse vídeo está falando com você, clica no curtir agora, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque o que vou te revelar hoje pode mudar completamente a forma como você enxerga relacionamentos, homens e, principalmente, você mesma. Deixa eu te explicar algo que Carl Jung descobriu há quase um século, mas que permanece absolutamente atual. Jung falava sobre o conceito de ânima e ânimos, que são as energias femininas e masculinas dentro de cada ser humano. Todo homem carrega dentro de si uma imagem inconsciente do feminino, que Jung chamou de ânima. Essa imagem foi construída a partir de suas primeiras experiências com mulheres, especialmente com a mãe, e molda profundamente como ele se relaciona com o feminino ao longo da vida. Agora, quando um homem encontra uma mulher que não se encaixa nessa imagem interna, quando ele encontra uma mulher que desafia suas projeções, que não se comporta de acordo com o script emocional dele, algo dentro dele entra em crise. Porque essa mulher força ele a confrontar partes de si mesmo que ele manteve escondidas, reprimidas, negadas. E isso é desconfortável, é aterrorizante. É mais fácil te rejeitar do que fazer esse trabalho interno. Vou te dar um exemplo concreto. Imagina um homem que cresceu vendo mulheres em posição de submissão emocional. Mulheres que se anulavam para serem aceitas. Mulheres que imploravam por atenção, que se dobravam para não serem abandonadas, que escondiam sua força para não intimidar. Esse homem construiu uma ânima baseada na fragilidade feminina. Inconscientemente, ele espera que todas as mulheres sejam assim. E quando ele encontra você, uma mulher que conhece seu valor, que estabelece limites claros, que não implora por migalhas de afeto, que não se diminui para ser palatável, todo o sistema emocional dele entra em colapso. Porque você não está seguindo o roteiro, você não está cumprindo o papel que ele inconscientemente projetou, e isso o desestabiliza completamente. Não porque você seja agressiva ou arrogante, mas simplesmente porque você é inteira. E homens fragmentados não sabem como lidar com mulheres inteiras. A neurociência moderna confirma o que Jung intuiu. Quando alguém encontra uma pessoa que desafia suas projeções inconscientes, o cérebro entra em estado de alerta. A amígdala, essa pequena estrutura cerebral responsável por processar ameaças, dispara sinais de perigo. Por quê? Porque nosso cérebro é programado para buscar previsibilidade. Quando algo ou alguém não se encaixa nos padrões que esperamos, experimentamos isso como uma ameaça à nossa segurança psíquica.
Então, quando você, com sua energia equilibrada e centrada, aparece na vida de um homem que está acostumado com mulheres inseguras e necessitadas, o cérebro dele literalmente interpreta você como perigo. Não porque você seja perigosa, mas porque você é imprevisível para os padrões limitados dele, porque você não pode ser controlada, manipulada ou reduzida, e para um ego masculino frágil, isso é insuportável. Você precisa entender uma coisa: sua energia feminina autêntica não é problema, é poder. Quando você está alinhada com quem realmente é, quando você não está performando para ser aceita, quando você simplesmente habita sua essência com dignidade e clareza, você se torna um espelho. E esse espelho reflete tudo. Reflete a maturidade ou a imaturidade emocional de quem está ao seu redor. Reflete a capacidade ou incapacidade de intimidade verdadeira. Reflete a profundidade ou superficialidade das intenções. Homens maduros, homens que fizeram o trabalho interno, homens que confrontaram suas próprias sombras. Esses homens não se assustam com você, eles se encantam, eles reconhecem valor, eles honram profundidade. Mas homens rasos, homens presos em padrões narcisistas, homens que construíram toda a sua identidade em cima de controle e validação externa, esses homens fogem. E quando fogem, te culpam, te chamam de complicada, te acusam de ser fria. Dizem que você espera demais, que você é exigente, que você nunca vai encontrar ninguém com essa atitude. Mas a verdade é simples, eles não conseguem te alcançar. E em vez de admitirem isso, eles te diminuem. Pausa aqui por um segundo e me conta nos comentários. Você já passou por isso? Já foi chamada de complicada ou difícil por simplesmente não aceitar menos do que merece? Escreve "eu já" nos comentários se você se identificou. Agora, deixa eu te explicar algo profundo sobre projeção. Jung dizia que tudo o que não integramos em nós mesmos, projetamos nos outros. Quando um homem tem um ego frágil, quando ele não desenvolveu força emocional real, quando ele não tem clareza sobre quem é, ele projeta essa fragilidade em ti. Ele te acusa de ser sensível demais, mas na verdade é ele quem não sabe lidar com emoções. Ele te chama de exigente, mas na verdade é ele quem não consegue oferecer nada substancial. Ele diz que você é fechada, mas na verdade é ele quem tem medo de verdadeira intimidade. Cada acusação que ele faz é um espelho invertido das próprias feridas dele. E quando você entende isso, quando você consegue ver através dessas projeções, você para de internalizar. Você para de acreditar que há algo errado com você. Você começa a reconhecer que o problema nunca foi sua energia. O problema é que sua energia expõe a falta de substância dele. Vamos falar sobre o que acontece neurologicamente quando você para de perseguir, quando você para de insistir, quando você simplesmente retira sua atenção emocional e volta para si mesma. No cérebro dele, dois sistemas entram em conflito direto: o sistema de recompensa dopaminérgico e o sistema de aversão à perda. Durante o tempo em que você estava disponível, emocionalmente investida, tentando fazê-lo te ver, o cérebro dele estava em uma zona de conforto. Ele tinha acesso à sua energia sem precisar se esforçar. A dopamina fluía em níveis baixos, mas constantes. Mas no momento em que você se afasta, algo muda completamente. O sistema de aversão à perda dispara. De repente, ele percebe que está perdendo algo valioso. E aqui está a parte irônica: só quando você se vai, ele consegue te ver. Não porque ele finalmente reconheceu seu valor, mas porque a perda ativa circuitos cerebrais primitivos de escassez. Isso cria uma urgência que ele não sentia antes. Mas aqui está o erro que muitas mulheres cometem. Elas confundem essa urgência com amor. Elas acreditam que quando ele volta correndo, quando ele de repente demonstra interesse, quando ele promete mudanças, isso significa que ele finalmente entendeu. Mas não é sobre você,
É sobre o ego dele não suportando a ideia de ter sido rejeitado. É sobre ele querer restaurar o controle que perdeu. É sobre ele não conseguir tolerar que você, uma mulher, tenha tido coragem de virar as costas primeiro. E quando você cede, quando você volta porque acreditou nas palavras dele, quando você permite que ele te convença de que agora vai ser diferente, o ciclo recomeça. Porque ele não mudou, ele só reagiu à perda de controle. E assim que ele sente que te tem de volta, que você está novamente acessível, que ele restaurou o poder sobre você, tudo volta ao que era antes. Ou pior, isso não é cinismo, isso é sabedoria, é discernimento, é a capacidade de ver padrões e proteger seu coração com inteligência emocional. Porque uma mulher de valor não aceita migalhas embaladas em promessas. Uma mulher de valor não negocia sua dignidade por uma versão temporária de interesse. Uma mulher de valor sabe que amor verdadeiro não precisa ser implorado, não precisa ser conquistado através de ausência estratégica, não precisa de jogos mentais para se manifestar. Amor verdadeiro reconhece valor imediatamente. Amor verdadeiro honra a presença. Amor verdadeiro não te faz questionar se você é de mais ou de menos. Amor verdadeiro simplesmente é. Vamos entrar mais fundo na psicologia do homem que foge de mulheres poderosas. Existe um conceito na psicologia junguiana chamado de medo da individuação feminina. Individuação é o processo de se tornar quem você realmente é, de integrar todas as partes de si mesma, de alcançar totalidade psíquica. Quando uma mulher está em processo de individuação, quando ela está despertando para a sua verdadeira essência, quando ela está se libertando de condicionamentos sociais, familiares, culturais que a mantinham pequena, ela se torna imprevisível. Ela não segue mais os scripts, ela não aceita mais papéis limitantes, ela não se conforma mais com relações superficiais. E para um homem que construiu toda a sua identidade em cima de controlar, prever, moldar as mulheres ao seu redor, uma mulher em individuação é uma ameaça existencial, porque ele não pode te controlar quando você nem mesmo está tentando ser controlável. Ele não pode te manipular quando você nem mesmo está prestando atenção aos jogos dele. Ele não pode te diminuir quando você está crescendo em direção à sua totalidade. E aqui está algo que poucas pessoas te contam. O medo que ele sente não é pessoal. Não é sobre você especificamente. É sobre o que você representa. Você representa a possibilidade de mudança. Você representa a necessidade dele crescer. Você representa um convite para que ele também faça o trabalho interno, confronte suas sombras, desenvolva maturidade emocional real. E muitos homens simplesmente não querem fazer esse trabalho. É mais fácil encontrar uma mulher que aceite menos. É mais fácil buscar relacionamentos onde eles possam permanecer na superfície, onde nunca precisem olhar para dentro, onde possam manter as máscaras intactas. E quando eles te encontram, quando eles percebem que você não vai aceitar superficialidade, que você não vai permitir que eles se escondam atrás de performances, eles fogem, não porque você seja demais, mas porque eles são de menos. E no fundo, eles sabem disso. Se você está sentindo que tudo isso faz sentido, que finalmente alguém está colocando em palavras o que você sempre sentiu, mas nunca soube explicar, escreve nos comentários: agora eu entendo. Quero saber quantas de vocês estão tendo esse momento de clareza. Deixa eu te contar algo sobre a energia feminina autêntica que a espiritualidade saudável sempre soube, mas que a cultura moderna tentou apagar. Existe uma passagem antiga que fala sobre a mulher virtuosa, sobre aquela cujo valor excede o de rubis. E sabe o que é fascinante? Essa mulher não era descrita como submissa no sentido de anulada. Ela era descrita como forte, sábia, trabalhadora, empreendedora, respeitada.
Ela voz. tinha presença. Ela tinha dignidade. Ela não implorava por amor. Ela era honrada porque carregava algo precioso dentro de si. E isso é energia feminina real. Não é sobre competir com homens. Não é sobre provar que você é melhor. Não é sobre guerra de gêneros. É sobre conhecer seu valor intrínseco. É sobre reconhecer que você foi criada com propósito, com dignidade, com luz interior. E quando você caminha nessa consciência, quando você se move a partir desse centro, você naturalmente atrai ou repele. Você atrai homens que reconhecem profundidade e você repele homens que só conseguem lidar com superficialidade. A neurociência do apego explica por que alguns homens se sentem ameaçados por mulheres seguras. Pessoas com estilo de apego ansioso ou evitativo desenvolvem padrões relacionais baseados em medo, medo de abandono ou medo de intimidade. E esses medos criam comportamentos contraditórios. Um homem com apego evitativo pode se sentir atraído por você justamente porque você não é necessitada. Mas quando você começa a se aproximar emocionalmente, quando a intimidade se aprofunda, quando ele percebe que está desenvolvendo sentimentos reais, o sistema de defesa dele dispara. Ele começa a criar distância, ele encontra defeitos em você, ele questiona a compatibilidade, ele se convence de que você não é a pessoa certa, não porque você mudou, mas porque a proximidade emocional ativou os medos inconscientes dele. E em vez de confrontar esses medos, em vez de fazer o trabalho necessário para curar padrões de apego disfuncionais, ele simplesmente foge e te deixa confusa, se perguntando o que você fez de errado. Mas você não fez nada de errado. Você apenas foi você mesma. E para alguém que está em guerra com intimidade, ser você mesma é ameaçador demais. Porque intimidade verdadeira requer vulnerabilidade. Requer que máscaras caiam. Requer que verdades sejam expostas. Requer que duas pessoas apareçam completamente, sem performances, sem jogos, sem manipulações. E muitos homens simplesmente não estão prontos para isso. Eles querem a ilusão de conexão sem o risco de verdadeira intimidade. Eles querem o conforto de ter alguém sem a responsabilidade de se tornarem alguém melhor. Eles querem te ter em suas vidas sem precisarem se transformar. E quando você, com sua presença clara e equilibrada, inconscientemente demanda crescimento dele, ele te vê como problema, porque o problema real é que ele não quer crescer. Ele quer permanecer confortável em seus padrões limitados. E você, minha querida, é um convite constante para algo maior. Vamos falar sobre a diferença entre feminilidade genuína e feminilidade performática. A cultura moderna criou uma distorção do que significa ser feminina. Em um extremo, há a narrativa de que feminilidade é fraqueza, que ser feminina é ser submissa, passiva, sem voz. No outro extremo, há a narrativa de que feminilidade precisa ser competitiva, agressiva, masculinizada para ser respeitada. Mas ambas as narrativas são mentiras. Feminilidade real não é nem fraca nem agressiva. É poderosa e gentil ao mesmo tempo. É firme e suave ao mesmo tempo. É forte e vulnerável ao mesmo tempo. É a capacidade de estabelecer limites claros, sem perder a ternura. É a capacidade de dizer não sem precisar se justificar. É a capacidade de ser profundamente sensível sem se tornar refém das emoções. Essa é a feminilidade que assusta, porque não pode ser categorizada, não pode ser reduzida, não pode ser controlada através de estereótipos. Quando você habita essa feminilidade autêntica, quando você não está tentando provar nada para ninguém, quando você simplesmente é, você se torna imprevisível para sistemas de controle. Homens que operam a partir de manipulação emocional dependem de serem capazes de te ler, te prever, te moldar de acordo com as necessidades deles.
Mas quando você está centrado em sua essência, quando você não está reagindo às provocações dele, quando você não está dançando conforme a música dele, ele perde as ferramentas de controle. E isso o deixa completamente desorientado. De repente, as táticas que funcionaram com outras mulheres não funcionam com você. As palavras que costumavam te fazer duvidar de si mesma não têm mais efeito. As ausências estratégicas que deveriam te fazer implorar apenas te fazem seguir em frente. E ele percebe que está diante de algo que nunca encontrou antes. Uma mulher que não pode ser comprada, manipulada ou quebrada. Me conta aqui nos comentários. Você já percebeu que quando você para de reagir às provocações, ele fica ainda mais desesperado? Escreve "Sim, aconteceu", se você já viveu isso. A sombra masculina coletiva tem um medo profundo de mulheres despertas. E isso não é novo. Ao longo da história, mulheres que se recusaram a ser diminuídas foram silenciadas, rotuladas, perseguidas. Mulheres que falavam com clareza eram chamadas de bruxas. Mulheres que tinham conhecimento eram vistas como ameaça. Mulheres que não aceitavam papéis limitantes eram consideradas perigosas. E embora estejamos em tempos diferentes, embora as formas tenham mudado, o padrão permanece. Quando uma mulher se recusa a ser pequena, quando uma mulher reclama seu espaço, quando uma mulher fala sua verdade, ela ainda é rotulada, complicada, difícil, amarga, arrogante, exigente. Essas palavras não descrevem quem você é. Elas descrevem o desconforto que sua presença causa em sistemas que dependem de você permanecer calada, insegura, necessitada. E quando você entende isso, quando você vê através da manipulação linguística, você para de internalizar essas acusações. Você reconhece que não é sobre você, é sobre controle. Sempre foi. Existe uma força espiritual em simplesmente existir sem se explicar, em ser quem você é sem pedir permissão, em ocupar seu espaço sem se desculpar, em estabelecer limites sem se justificar, em seguir em frente sem olhar para trás. Essa força não é agressiva, não é confrontativa, não é vingativa, é silenciosa, é dignificada, é imperturbável. É a força de uma mulher que conhece seu valor e não precisa da validação externa para confirmar o que ela já sabe internamente. E essa força, minha querida, é o que mais ameaça homens que construíram toda a sua identidade em cima de serem capazes de influenciar, controlar e dominar. Porque você não pode dominar alguém que não precisa de você para se sentir completa. Você não pode controlar alguém que encontrou paz interior. Você não pode manipular alguém que confia em sua própria intuição mais do que em suas palavras. A capacidade de discernimento emocional é um dom feminino. Mulheres, por causa de como seus cérebros são estruturados, tendem a ter maior capacidade de leitura emocional, de percepção de nuances, de detecção de incongruências. Você sente quando algo está errado, mesmo que não consiga explicar logicamente. Você percebe quando as palavras não combinam com as ações. Você detecta quando a energia mudou, mesmo que tudo pareça igual na superfície. E muitas vezes você foi ensinada a duvidar dessa intuição. Você foi ensinada a racionalizar. Você foi ensinada a dar o benefício da dúvida. Você foi ensinada a acreditar nas palavras dele mesmo quando sua intuição está gritando que algo está errado. Mas sua intuição raramente erra. Ela é o resultado de milhares de micro-observações que seu cérebro processa em nível subconsciente. E quando você aprende a confiar nela, quando você para de racionalizar comportamentos problemáticos, quando você honra seus instintos, você se torna imune à manipulação. E homens manipuladores sabem disso. Eles sabem que precisam fazer você duvidar da sua percepção para conseguirem continuar operando. É por isso que eles usam gaslighting. É por isso que eles te acusam de ser paranoica, sensível demais, louca, exagerada.
Eles precisam que você duvide de si mesma, porque se você confiar em sua intuição, você vai embora. E eles perdem o controle. Então, quando um homem começa a questionar sua sanidade, quando ele tenta fazer você duvidar do que você claramente percebeu, quando ele inverte a narrativa e te coloca como a problema, isso não é amor, isso é manipulação. E uma mulher que conhece seu valor não aceita ser gaslighted. Ela confia em si mesma mais do que confia nas palavras de alguém que tem tudo a ganhar, fazendo ela duvidar da própria percepção. Vamos falar sobre o que acontece quando você finalmente se afasta, quando você para de tentar consertar, quando você para de esperar que ele mude, quando você simplesmente reconhece que ele não está no mesmo nível emocional que você e decide seguir em frente. Algo extraordinário acontece. Você descobre que a paz que você estava buscando no relacionamento com ele estava em você o tempo todo. Você percebe que a estabilidade emocional que você esperava que ele trouxesse, você já tinha. Você reconhece que a completude que você achava que viria de ser amada por ele sempre esteve disponível no seu interior. E quando essa revelação acontece, quando você para de buscar fora o que só pode ser encontrado dentro, você se torna inabalável. E essa é a energia feminina que mais assusta, porque é a energia de uma mulher que não precisa de você, que não depende de você, que não vai se quebrar se você for embora, que simplesmente está completa. Se você chegou até aqui e está sentindo que esse vídeo está tocando em lugares profundos, que está nomeando coisas que você sempre sentiu, mas nunca soube expressar, escreve nos comentários: isso sou eu. Eu quero saber quantas mulheres estão tendo esse momento de reconhecimento. A jornada da mulher consciente é solitária, mas libertadora. Porque quando você começa a ver padrões, quando você desenvolve discernimento, quando você para de aceitar menos do que merece, você naturalmente se distancia de muitas pessoas. E isso pode ser doloroso, pode ser assustador, pode fazer você questionar se você está sendo exigente demais, se você está sendo difícil, se você deveria simplesmente abaixar seus padrões e aceitar o que está disponível. Mas aqui está a verdade que ninguém te conta. Solidão consciente é infinitamente melhor do que companhia que te diminui. É melhor estar sozinha e em paz do que estar acompanhada e em guerra constante consigo mesma. É melhor ter seu próprio respeito do que ter a aprovação de alguém que não te valoriza. Porque quando você escolhe a si mesma, quando você honra seus limites, quando você se recusa a negociar sua dignidade, você envia uma mensagem clara ao universo sobre o que você aceita. E o universo responde, não imediatamente, não do jeito que você espera, mas responde. O problema com muitos homens hoje não é que eles sejam ruins, é que eles são imaturos. Existe uma diferença. Um homem ruim tem más intenções. Um homem imaturo simplesmente não fez o trabalho. Ele não confrontou suas sombras. Ele não desenvolveu inteligência emocional. Ele não aprendeu a lidar com rejeição, com frustração, com vulnerabilidade. Ele ainda está operando a partir de padrões adolescentes de relacionamento. Conquista, ego, validação, controle. E quando você, uma mulher madura emocionalmente, encontra um homem imaturo, não há compatibilidade possível. Não porque vocês sejam pessoas ruins, mas porque estão em estágios completamente diferentes de desenvolvimento. Ele ainda está aprendendo lições que você já integrou. Ele ainda está cometendo erros que você já superou. Ele ainda está preso em padrões que você já transcendeu. E não é seu papel educá-lo. Não é seu papel esperar que ele cresça. Não é seu papel sacrificar seus anos esperando que ele se torne o que ele deveria ter se tornado antes de tentar estar com alguém. Existe uma dignidade em simplesmente dizer: eu reconheço que você não está pronto e eu não vou me diminuir para caber na versão limitada de relacionamento que você pode oferecer agora. Isso não é arrogância, isso é autopreservação.
Isso é sabedoria. Isso é a capacidade de ver claramente e agir de acordo. E quando você faz isso, quando você escolhe dignidade sobre desespero, quando você escolhe respeito próprio sobre ser escolhida por alguém que não te valoriza, você entra em um novo nível de consciência. Você para de ver relacionamentos como validação externa e começa a vê-los como parcerias entre pessoas igualmente desenvolvidas, igualmente maduras, igualmente comprometidas com crescimento. E relacionamentos assim são raros, mas são reais e são possíveis, mas apenas quando você para de aceitar menos. A energia feminina equilibrada é magnética, mas seletiva. Ela atrai muitos, mas escolhe poucos. Porque quando você está centrada, quando você conhece seu valor, quando você tem clareza sobre o que merece, você naturalmente filtra. Você não precisa fazer esforço consciente para afastar homens errados. Sua própria energia faz isso. Homens que não estão no mesmo nível simplesmente não conseguem sustentar presença ao seu redor. Eles se sentem desconfortáveis. Eles sentem que precisam performar. Eles sentem que estão sendo avaliados. E, eventualmente, eles se afastam. E isso não é rejeição. Isso é seleção natural emocional. Porque você não quer homens que precisam fingir para estar perto de você. Você quer um homem que pode simplesmente ser ele mesmo e ainda assim te honrar. Você quer um homem que não se sente ameaçado pela sua força. Você quer um homem que vê sua profundidade como tesouro, não como fardo. E esse homem existe, mas você só vai encontrá-lo quando parar de desperdiçar tempo com homens que claramente não estão prontos. Agora eu quero saber, quantos desses sinais você reconhece em sua própria jornada? Escreve o número nos comentários. E se você reconheceu todos, escreve todos. Você precisa entender que o que você está sentindo não é solidão. É saudade de uma versão de conexão que você nunca experimentou, mas que você sabe que é possível. É a consciência de que existe algo mais profundo, mais real, mais substancial do que os relacionamentos superficiais que você vem encontrando. E essa consciência pode ser dolorosa porque te faz ver claramente o que está faltando, mas também é libertadora porque te impede de se conformar com menos. Você não consegue mais fingir que está satisfeita com migalhas. Você não consegue mais aceitar inconsistência emocional como se fosse normal. Você não consegue mais tolerar homens que dizem uma coisa e fazem outra. E isso te isola, mas também te protege. Porque agora você está imune a ilusões. Você vê através de performances. Você detecta manipulações. Você reconhece red flags que antes você ignorava. E embora isso signifique que você vai estar sozinha mais tempo, também significa que quando alguém aparecer, quando alguém realmente consistente, maduro, íntegro, entrar na sua vida, você vai saber. E você não vai duvidar. E você não vai sabotar. Porque você esperou por algo real. A força de uma mulher não está em quantos homens ela consegue conquistar. Está em quantos homens inadequados ela tem coragem de dispensar. Qualquer mulher pode ter atenção masculina. Basta estar disponível. Basta aceitar qualquer coisa. Basta não ter padrões. Mas uma mulher de valor não quer quantidade. Ela quer qualidade. Ela não quer qualquer homem. Ela quer o homem certo. E ela está disposta a esperar. Ela está disposta a estar sozinha. Ela está disposta a ser rotulada de exigente, porque ela sabe que o que ela está procurando vale a pena. E ela se recusa a desperdiçar seus anos com homens que não a merecem apenas para não estar sozinha. Porque solidão consciente é dignificada, mas relacionamentos que te diminuem são degradantes. E uma mulher que conhece seu valor nunca escolhe degradação sobre dignidade. Então, quando ele diz que você é complicada, agradeça, porque ele está te dizendo que você tem profundidade demais para os padrões rasos dele. Quando ele diz que você é exigente, sorria, porque ele está confirmando que você tem padrões e não vai abaixá-los por ninguém.
Quando ele diz que você nunca vai encontrar ninguém com essa atitude, saiba que ele está errado. Você vai encontrar, mas não vai ser ele. Isso não é perda, é proteção. Porque você não foi criada para ser moldada, você foi criada para ser honrada, você não foi feita para ser controlada, você foi feita para ser respeitada, você não foi destinada a implorar por amor, você foi destinada a ser amada por quem você realmente é. E quando você entende isso, quando você internaliza essa verdade, quando você para de tentar convencer homens do seu valor e simplesmente caminha em conhecimento desse valor, tudo muda. Você para de perseguir, você para de explicar, você para de se justificar, você simplesmente existe em sua plenitude. E aqueles que não conseguem reconhecer isso, não eram seus, nunca foram e nunca serão. E está tudo bem, porque você não está aqui para ser compreendida por todos. Você está aqui para ser você mesma, e aqueles que devem permanecer, permanecerão. Aqueles que devem partir, partirão. E você vai ficar bem em ambos os casos, porque seu valor não depende de quem fica. Seu valor é intrínseco, é espiritual, é inquebrantável. Então, respira fundo. Levanta a cabeça, endireita os ombros e caminha em conhecimento de quem você realmente é. Uma mulher criada com propósito, com dignidade, com luz interior. Uma mulher que não precisa provar nada para ninguém. Uma mulher que conhece seu valor e não negocia. Uma mulher que alguns chamarão de complicada, mas que os certos chamarão de extraordinária. E aqueles que te chamam de extraordinária, aqueles que veem sua profundidade como tesouro, aqueles que honram sua presença, esses são os únicos que merecem seu tempo. E se você chegou até o final desse vídeo, se você sentiu cada palavra, se você reconheceu sua jornada nessas palavras, então clica no curtir, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. E compartilha esse vídeo com uma mulher que precisa lembrar do valor que foi colocado nela desde o início. Porque juntas, nós lembramos umas às outras de quem realmente somos. E isso muda tudo.